Ó, gente, meu cabelo, sangue do cordeiro. Tudo bem com vocês, queridos? Fala, fala, galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. E hoje, vamos seguir. Gente do céu, vou amarrar meu cabelo, mas vou amarrar com o braço, porque eu não sei como é que tá no sovaquinho, né? E é engraçado, né, cara? Qualquer pessoa que vai amarrar o cabelo na sua frente, a primeira coisa que você faz é zóio no sovaco. Vamos lá? O tema de redação hoje que eu vou corrigir pro Enem é sobre dismorfismo de imagem. Vamos lá? Vou compartilhar a tela toda pra vocês pra ficar mais fácil de vocês verem, tá? A Fia pediu correção por vídeo, então Deus que abençoe, nós que luta, nós que voa, meu filho. Essa letra é top, né? A crônica de Marina Colasanti, Eu Sei, Mas Não Devia, retrata a realidade de muitos indivíduos na contemporaneidade. Em virtude de a coletividade estar voltada, não tem crase antes de artigo indefinido, uma, tudo bem? Um cenário repulsivo em que ocorre, onde é só para lugar, o dismorfismo de imagem, fazendo com que os sujeitos não se enxerguem como deveriam de acordo com a realidade. Percebe-se, diante disso, a evolução do transtorno dismórfico corporal e uma evidência de danos psicológicos em alusão dessa grande problemática. Então, olha só. Vamos olhar aqui o texto dela por partes, que nem o Jack Extirpation. Então, olha lá. Primeiro, Fih, você falou, né, da crônica. Então, aqui você fez a contextualização do tema, ok? Então, você contextualizou o tema. Ok, beleza, Deus abençoe. O problema foi, meu amor, que você não aprofundou isso. Você deveria ter aprofundado isso no seu texto. Então, era importante que você tivesse falado melhor como que essa crônica retrata a realidade. Em que medida que isso é um problema. Em que medida que isso é algo que não acontece de uma maneira efetiva, sabe? Então, você poderia relacionar isso de uma melhor forma no seu texto. Tá bom? Então, reorganize aí a sua redação nesse sentido. Não basta apenas mencionar, você precisa, para além disso, você precisa comentar melhor, desenvolver melhor, mostrar como isso acontece na prática, tudo bem? Em virtude de a coletividade estar voltada ao cenário repulsivo, em que ocorre o dismorfismo de imagem, fazendo com que os sujeitos não se enxerguem como deveriam, né? E aí eu tiro essa de acordo com a realidade que ficou confuso. Tá, isso é um problema? Isso é algo grave? Isso é algo sério? Isso é algo que deve acontecer? Que não deve acontecer? Então aqui a sua tese ela não está bem clara. A sua tese não está bem marcada. Então você precisaria ter dado um pouco mais de ênfase nesse sentido, tá bom? Ter um cuidado maior aí com a sua tese, tá? Então relacionar melhor também aqui, tá? Percebe-se diante disso a evolução desse transtorno e uma evidência de danos psicológicos, né? Então aqui você antecipou os seus argumentos, tá bom? Gostei aí, mas eu gostaria que você desse uma ênfase um pouquinho maior à crônica da Marina Colasanti e relacionasse também com a sua tese, com o seu posicionamento. Em primeira instância, é válido pontuar que a sociedade brasileira apresenta cada vez mais, evita trazer o cada vez mais na sua redação, né? Por quê? Porque o cada vez mais, ele é considerado senso comum, ele é considerado nada, né? Cada vez mais quanto. Então, oriento tirá-lo do seu texto, né? Portadores deste transtorno dismórfico corporal. Sob essa análise, pode-se citar o escritor Franz Kafka, o qual referia-se com uma aparência de modo expressivo, afirmando ser de feiura inescapável, tendo assim pavor de espelhos. Paralelo a isso, é imprescindível ressaltar que, de acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira Internacional, de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil é o país realizador de mais plásticas no mundo, sendo a maioria dos pacientes provindos de síndrome de feiura imaginária. Então, olha só. O que eu quero que você preste atenção aqui no seu parágrafo, tá? Vou apagar agora para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Perceba que você falou, né, que há um aumento dessas pessoas no Brasil, que há um aumento dessas pessoas que têm esse transtorno dismórfico corporal.
Por que que essas pessoas existem? Por que que há esse aumento? O que está influenciando para que isso aconteça? Aqui você deveria ter usado os filtros das redes sociais. Você deveria ter falado dos filtros no Instagram. Você deveria ter falado de como as redes sociais, elas prezam e elas preconizam, elas valorizam, elas enaltecem um padrão de beleza que não existe, um padrão de beleza irreal. Por quê? Porque você perceba, mais uma vez aqui, a gente tem o probleminha da articulação do repertório com o seu argumento. Perceba que você está falando primeiro do Franz Kafka e aí depois você vem falar do dado da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. E aí você não traz a sua opinião. Cadê a sua argumentação? Onde está o seu posicionamento? É isso que você precisa trazer no seu texto. Cadê a sua voz, o seu ponto de vista, meu amor? Então dá uma olhadinha lá na plataforma, no módulo de redações prontas, que você vai ver as redações que eu escrevo, tá? Tem 2 redações lá, tô colocando semanalmente as redações conforme a galera tá pedindo, para que você consiga visualizar como que as palavras que indicam juízo de valor, elas estão presentes no texto e como elas devem ser aplicadas de uma maneira efetiva, justamente para que o seu posicionamento seja defendido. Porque senão, meu amor, da forma como você colocou aqui, o seu parágrafo ele ficou totalmente expositivo. E o que que isso significa? Significa que você só está pegando a informação e trazendo para o seu texto, mas em nenhum momento você está me convencendo de que isso é um problema, de que isso é algo sério, de que isso é algo grave, que não deveria acontecer. Tudo bem? Em segunda instância, é fundamental entender que esse impasse gera, abandone aí o gerúndio, gradativamente danos psicológicos nas vítimas, né? Não é na humanidade, é nas vítimas. Com base nesse viés, é necessário analisar a existência de um grupo no Facebook com 3,5 mulheres brasileiras, não sei se é milhões, milhares, então rever esse dado aqui, chamado Vítimas da Cirurgia Plástica, possuindo uma publicação discorrendo, cuidado aí com o gerúndio, sobre não deixar a ansiedade destruir seus sonhos. Outro sim, pode-se avaliar a série Operação Autoestima, antes e depois, que apresenta a feitura de padrões de beleza inatingíveis, havendo transformações delicadas, deixando um dano final imparável. Acho que é irreparável, né? Então, olha só. Qual que é o probleminha aqui do seu parágrafo? Primeiro, meu amor, você está falando dos danos psicológicos, né? Então, você tem que criticar isso, em que medida esses danos existem, por que que eles existem, por que que eles ocorrem, como que eles são um problema, né? O que que essas pessoas que sentem, né, que têm o transtorno dismórfico corporal sentem, o que que elas vivem, como elas vivem. Então é nesse sentido que você precisa rever, tá bom? E aí você traz um dado, você traz um grupo no Facebook que ele não fala nada. Então aqui você deveria, ao invés de ter mencionado esse livro, ter discorrido sobre situações que comprovem isso. Então você deveria ter falado de algumas vítimas, você poderia ter falado daquele Dr. Bumbum, de pessoas que são mutiladas porque estão buscando melhorias, né, nos seus corpos. Você poderia ter falado sobre essa onda de harmonização facial, que isso sim foi um grave problema na sociedade, né, ainda está sendo, que muitas pessoas estão ficando irreconhecíveis por essa busca, né, de um padrão, dessa harmonia que não existe. E aí nós temos o mesmo probleminha que eu mencionei no outro parágrafo. Você está fazendo o seu parágrafo expositivo. Em que medida essa série comprova o seu posicionamento? Em que medida ela comprova o seu posicionamento? O que aconteceu aqui, meu amor? Você está dando mais ênfase para a alusão, você está dando mais ênfase para as alusões, para o repertório,
para as informações de outras áreas do conhecimento do que para a sua redação propriamente dita. Então aqui nós temos um problema de argumentação. Por quê? Porque você não está argumentando, você está apenas contando como que isso ocorreu e de que forma isso aconteceu pela perspectiva de uma série, ou de um filme, ou de uma música, e não pela sua perspectiva. Então eu quero que você dê uma maratonada lá nas aulas da plataforma para você rever como argumentar, tá bom? E dúvidas você também pode me pedir no privado. Portanto, é substancial perceber que o dismorfismo de imagem gera um complexo empecimento. Destarte cabe ao Governo Federal, conjunto de poderes responsáveis pelo território nacional do Brasil e o Ministério da Saúde. Então aqui você coloca ou o Governo Federal ou o Ministério da Saúde, porque eles são a mesma coisa, tá bom? Então eu oriento você colocar o Ministério da Saúde e aí você especifica o que o Ministério da Saúde é, tá bom? E aí você especifica ele. Desenvolver campanhas de conscientização por meio de materiais informativos e palestras, com o intuito de mostrar à população os malefícios dessa adversidade, assim tornando os indivíduos autores da própria vida. Então, olha lá, eu quero que você melhore o modo meio, como que isso vai acontecer, como que isso será efetivo, de que maneira isso vai ser efetivo, tudo bem? Então eu quero que você melhore aí. Então você tem o agente, você tem a ação, você especificou o que ele é, você disse como. Então aqui nós precisamos melhorar como essas palestras ocorrerão. E será que elas serão efetivas? Então é nesse sentido que você precisa rever aí, tá bom? Como que elas irão acontecer? Como que elas irão ocorrer? Com o intuito de mostrar à população os malefícios, tá? Então olha só. Qual que é o ponto principal aí do seu texto? A argumentação, tudo bem? Nós precisamos melhorar a sua argumentação, meu amor, urgentemente, tá bom? Urgentemente. E aí a sua conclusão, nós precisamos melhorar apenas o como, 100, 200, 300, 400, 500, 680 é a sua nota, tá bom? Então olha lá, nós estamos no começo, tô muito feliz. Meu cabelo tá lindo. Tô muito feliz de você estar enviando as redações, de você estar escrevendo. Se você tiver dúvidas, meu amor, entre em contato comigo que eu tô à disposição. Bora escrever redação? Bora, minha filha!